Salmo 23. Então, quando Samuel vai até a casa de Davi e vai fazer essa unção, vai derramar esse óleo sobre a vida dele, Samuel em algum momento comenta que Davi seria rei. E então ele entende, a unção faz com que ele perceba o quão selado ele foi da parte do Senhor. Ou então, o quanto ele foi chamado da parte do Senhor. E como ele era um pastor de ovelhas, ele estava pastoreando na hora que Samuel chama ele à casa do pai de Jessé. Então, quando ele volta, ele fala bem assim: o Senhor é o meu pastor. Outras versões vai trazer: o Senhor é o meu guia. Ora, se o Senhor é o meu pastor, o pastor é aquele que conduz a vida de alguém. Então, se conduz, significa que você começou a entrar num descanso, porque agora não é mais você que conduz a própria sua vida. É alguém superior a você, que sabe todas as coisas, que entende de todas as coisas, que virou Senhor de todas as coisas. Ele fala: o Senhor, aquele que conhece o mundo, aquele que conhece todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, agora se tornou o meu pastor. Porque ele entendia que, como pastor daquelas ovelhas, ele sabia levar as ovelhas aos lugares que não tinha, que tinha pasto verdejante, que tinha um alimento, que tinha provisão, que tinha águas limpas, que tinha água para beber, a provisão também. Ele sabia que ele estava em segura proteção, porque quando algum lobo, algum urso quisesse atentar contra a vida das ovelhas, quem o protegeria? O pastor. Então, quando ele sai desse lugar e recebe essa unção, e recebe esse selamento, e recebe essa convicção de que tem alguém superior a ele, trazendo essa proteção, essa provisão e essa direcionamento, ou seja, agora a sua vida e a minha não está mais aleatória. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque eu sei que alguém tem uma palavra de direcionamento à minha vida. Que alguém vai ter um direcionamento e que alguém vai me levar a esse pasto ou essa provisão ou aquilo que eu preciso para um determinado dia, para determinada época da minha vida, para o futuro da minha vida. E ele me leva às águas calmas ou às águas tranquilas. Isso quer dizer que quando eu tiver que estar sendo saciado, não vai haver bodes batendo, nem vai haver pessoas trazendo confusão à minha vida, porque o Senhor é quem me guia. É o Senhor que eu decidi acreditar que eu tenho uma segurança agora. Eu não vou viver no medo do dia da manhã, eu não vou mais viver no medo das circunstâncias que podem acontecer amanhã, a calamidade que pode acontecer amanhã, as incertezas da vida, seja econômicas, emocionais, financeiras. Eu não posso mais ter, porque alguém ousou a confessar: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guia. Ou seja, quando ele entra nesse lugar de convicção, ele entende que ele não mais se preocupa com a vida dele, porque alguém está preocupado por ele, porque alguém está se preocupando com a sua própria vida. Ele vai trazer a provisão, ele vai trazer o suprimento, ele vai trazer o lugar do descanso. Então o Salmo vai dizer: o Senhor é o meu pastor e ele me dá tudo o que eu preciso. Nesse texto ele: nada me faltará. Ele não está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e talvez ele supra minhas necessidades. Ou o Senhor é o meu pastor e vamos esperar que ele faça alguma coisa para a minha vida. Ele não diz isso. Ele traz convicção, ele traz uma confissão clara, cheia de fé, cheia de autoridade, dizer assim: eu sei que ele me suprirá em tudo que eu preciso. Eu sei que nada me faltará. Nada é nada. Porque assim, se você pegar as ovelhas, elas não tinham direção, elas eram animais extremamente dóceis que precisam de alguém conduzir, porque se alguém não conduzir ela vai perder o caminho. Assim somos nós. Qual de nós tem o poder de acrescentar
um dia das nossas vidas ou tirar um dia das nossas vidas? Qual de nós podemos, com antecedência, ou prever o que vai acontecer amanhã, o dia inteiro, para que nós façamos um checklist de tudo que nós vamos fazer? Nós não tem essa pessoa. Você pode até hipotetizar, mas chega na hora, pode acontecer algum imprevisto e muda o caminho. Mas em meio a essa situação, ele está dizendo assim, não importa o que vai acontecer, eu sei que nada vai me faltar. Eu sei que ele vai me conduzir, eu sei que ele vai me direcionar. Nós agora não estamos mais aquém da nossa circunstância, dos nossos planos, do nosso futuro, das nossas desejos e anseios para o dia de amanhã. Porque o de hoje já se findou. O de hoje já foi finalizado. E o dia de amanhã? Então, o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me leva aos pastos de gramas verdes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, Ele me faz repousar, Ele vai me trazer o descanso que eu preciso para cada dia. Ele vai me trazer o descanso na hora da angústia, o descanso na hora da tribulação. Ele vai me fazer passar por todas as coisas e vai me levar ao lugar de descanso. Ele leva-me junto às águas de descanso, ou às águas tranquilas, porque é comum a ovelha não beber em águas quando está turvas, ou quando os bodes chegam para pisar, eles não fazem, eles não bebem, então ele fica esperando ali. Ou seja, significa que o lugar do nosso descanso é sem confusão, porque Ele traz essa paz. Ele traz esse lugar de descanso. Ele sabe acalmar a tempestade. Ele sabe acalmar as tribulações, as dificuldades. Ele me devolve, no 3 ele vai dizer, Ele me devolve a paz. Ele refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ou seja, tem um amor maior, acima do que eu posso esperar de alguém, acima de que eu posso esperar das circunstâncias. Não importa, eu sei que alguém me ama. E esse lugar de eu sei que alguém me ama é um refrigério para nossas vidas, porque nós sabemos a quem recorrer no momento de angústia, no momento de dificuldade, na quebra dos relacionamentos, na quebra de, seja lá, circunstância aconteça na sua vida. Eu sei que alguém me ama e que eu posso recorrer. Que é muito ruim você, quando está passando por dificuldades, e não ter alguém para ouvir, e não ter alguém para conversar, e não ter alguém para ouvi-lo no momento das angústias, até para te direcionar. Mas você sabe que o Senhor é o seu pastor, e pastor guia as ovelhas, e pastor guia. A própria Bíblia vai dizer que Ele é o bispo das nossas almas. Ele é o bispo das nossas almas. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista está declarando que alguém está no controle da minha vida. Isso é uma confissão também de identidade. Agora eu me identifico com aquele pastor. Por quê? Somente as ovelhas reconhecem a voz de um pastor. Ou seja, isso dá a entender que eu me identifico com essa voz pela qual eu ouço. E aquela que vem, que não é do meu pastor, significa que eu posso reprová-la. Significa que eu não preciso ouvi-la. Também isso é uma confissão de identidade de quem guia os seus passos e vai prover. Nada lhe faltará. Isso é uma fé viva, é uma convicção absoluta de que não importa a circunstância, você vai ter alguém que vai te direcionar a sua vida. É uma convicção absoluta. Tudo aquilo que a mente humana pode acreditar e ter convicção e acredita, ela vai acontecer. Tudo aquilo que sua mente conceber como uma realidade, como uma convicção interna e dentro de você, isso vai acontecer. Como ele disse, o Senhor é o meu pastor. O Senhor está no céu. Nesse caso aqui, o Senhor estava no céu. E como ele queria poder entender que em algum momento da circunstância ele viria suprir as suas necessidades e as suas faltas. Porque ele acreditava, ele não duvidava, era uma fé viva, era uma convicção,
porque Davi entendia que Deus o amava e Davi entendia que o Senhor o tinha chamado para uma grande obra, um trabalho. Ele entendia isso, ele acreditava. Todos que estão aqui têm uma convicção que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. E todos precisam entender quem é você. É uma identidade. Vocês precisam ter uma identidade em Cristo, que é o teu pastor. Porque na hora de dificuldade, dos problemas acontecerem, se você não tiver essa convicção absoluta, a quem você correrá? Porque lá embaixo vai dizer que mesmo que eu ande pelo vale escuro ou o vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, não é o vale da morte, é o vale que tem uma sombra. A morte está perto e existe uma sombra, não é o vale da morte. Você não vai morrer neste lugar. Mas ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ou seja, não significa que os problemas não vão acontecer, as dificuldades não vão vir, as circunstâncias contrárias, o vento contrário não vai vir. Tenha certeza que virá. Mas isso não importava para ele. Não importa a circunstância, porque ele sabia que alguém maior estava protegendo. Então ele não temia. Ele não se abalava com a circunstância. Não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, somos maiores. Se o Senhor está comigo, a quem eu temerei? Se o Senhor está comigo, que mal pode vir acontecer comigo? Nenhum. Não temerei mal algum, porque tu está comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Ou seja, na hora que eu quiser ir para algum lugar, no lugar do vale da sombra da morte, tem um cajado que vai me puxar para um caminho e seguir para outro. Porque alguém está no controle da tua vida, alguém está te guiando. Amém? Então, tudo aquilo que eu acredito de todo o coração, isso vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu resolvi colocar a minha fé naquilo que a palavra diz, naquilo que a palavra me ensina. Em Gênesis 18, vai contar a história de Abraão. Um anjo aparece para ele dizendo que ele vai ter um filho, mas a circunstância não permite ele fazer isso. O natural não permite ele fazer isso. Gênesis 18. Então apareceu o Senhor Abrão, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Passa mais um? Vai passando. Levantou os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, mais um, e disse, Senhor meu, se acho mercê a tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze-me como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e ele disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze-me pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado que se apressou e prepará-lo. Nossa, essa versão é tensa, né? Tomou também coalhada, leite e novilho que mandaram preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a ele debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde estás? E ele respondeu, está aí na tenda. Disse-lhe um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo, consigo mesmo? Depois de velha, e velho também é o meu senhor, teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo,
Será verdade que daria ainda a tua luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltaria a ti e Sara terá um filho. Mais um. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. O que eu quero é, tendo se levantado, mais um, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. O que eu tentando dizer para vocês é que apareceu um anjo para dizer, olha, daqui a um ano você vai ter um filho. Era uma palavra revelada, é uma palavra de revelação, uma palavra de direcionamento e principalmente uma palavra em que para os dois era muito difícil. Seria impossível, na verdade, os dois teriam um filho. Porque Sara, como vocês viram no texto, ela não podia ter um filho. Depois tinha a questão do período hormonal da mulher, que já tinha cessado. Depois tinha a questão do prazer, que já estavam velhos, ela mesma fala, terei o prazer. Então, ela só relatou coisas biológicas na vida dela. Não, ela olhou para a realidade, né, dela, né? Ela riu porque, assim, ela foi negativa, por isso que o anjo o corrigiu, porque acaso alguma coisa impossível para Deus? Não, não há. Mas para ela, naquele momento, era impossível, porque tudo que uma mulher poderia estar preparada para biologicamente ter um filho, ela não tinha mais, já tinha passado o tempo. E aí, mas Abraão não. Abraão estava crendo naquela palavra. E a palavra estava dizendo assim, de Sara você vai ter um filho. De Sara. E aí o que é que acontece? Abraão creu no íntimo, acreditou, processou a informação, entendeu o que Deus queria fazer na vida dele, ainda que fosse impossível, ainda que fosse difícil, ainda que a mente não pudesse conceber, a fé concebia. A fé dizia que podia. E ele creu contra a esperança, a palavra vai dizer. Ele creu quando não existia mais esperança. Porque a fé não titubeia, a fé acredita sempre. Não importa a circunstância, a fé sempre acredita. E a fé ela precisa muitas vezes ser confessada. E a fé precisa às vezes ser... A Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então muitas vezes na nossa dificuldade, no momento de extrema... uma circunstância difícil, é importante que nós pegamos a palavra e falamos a palavra para podermos ouvir até que essa fé, até que essa palavra se torne hábil em nossos corações através da fé. Porque todos nós recebemos uma medida de fé. Mas muitas vezes ela pode ser roubada. A palavra é uma semente e todos conhecem a parábola da semeadura. Às vezes a palavra caiu numa terra, um coração que está ali se ajustando, às vezes recebe com felicidade, mas chega a circunstância, não consegue ir mais à frente, porque a dificuldade da vida, a necessidade, mas aquele que permanece, continua crendo e recebe a promessa, porque a fé, ela abunda na escassez. Foi quando Abraão e Sara não podiam, eles conceberam. Na hora que Josué vai entrar na terra da promessa, existiam todos os problemas que Josué poderia encontrar. Anaquins, os homens gigantes, as dificuldades da terra, pelo simples fato que era muito fortificada. Havia homens valentes demais. E estava Josué e 10 pessoas e 1 milhão de gente medrosa. E Josué falou bem assim, não, eu consigo ver essas pessoas como pão para comer. Enquanto os 10 diziam assim, não entre, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. O Senhor nos trouxe aqui para matar a nós, as mulheres e os nossos filhos. Acredita, era isso mesmo que Deus queria para as pessoas? Matar as pessoas? Que Deus é esse vingativo? A própria palavra de Deus vai falar em Jeremias 29:11, pois eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança que Ele mesmo desejou ao povo de Israel, entrar na terra de Canaã. E aí chega lá, eles olham para Deus e falam assim, eu acho que Deus estava zangado com a gente, porque Ele vai matar a gente.
Mas a fé de Josué disse, não. Eu sei que existem todas essas situações, mas eu não posso voltar para trás, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que disse que ia fazer, para ele não há impossíveis. A mente precisa estar convicta antes de para que qualquer realidade venha acontecer, a mente precisa estar convicta de que o Senhor vai fazer isso, de que a palavra é essa para a tua vida, de que o Senhor vai fazer isso porque Ele está contigo. E Ele sempre vai estar contigo. Nós é que muitas vezes no momento de dificuldade achamos que o Senhor saiu de perto de nós. Ou no momento das angústias, das lutas, achamos que Deus esqueceu de nós. Um clássico exemplo disso é quando Jesus morre na cruz, os 2 discípulos vão em direção a Emaús e eles estavam tristes, abatidos, angustiados por todas as coisas que aconteceu. Jesus aparece do lado dele e o que aconteceu? As dores, as dificuldades, as tristezas, as angústias não conseguiram permitir que aqueles homens entendessem que aquele homem que estava andando do lado dele era Jesus. E o coração ardia, mas ele não entendia que era Jesus. Ou seja, o Senhor tinha fugido da presença deles, o Senhor deixou de caminhar com ele, o Senhor deixou de estar com eles, em nenhum momento. Mas os olhos deles não conseguiam entender que aquele homem era Jesus. Por causa de quê? Por causa que os problemas se levantaram, as angústias se levantaram, as dores, as tristezas de ver um homem sangrando na cruz. Mas Jesus estava lá, tinha terminado de ressuscitar e estava lá do lado dele. E eles não entenderam que era Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo, por isso eu não temerei mal algum. Era isso que o homem estava dizendo. Era isso que o pastor estava dizendo. Era isso que Davi estava dizendo. Não importa a luta que eu vou ter com filisteus, não importa as lutas que eu vou ter com meu filho Absalão, não importa as dores que eu sofri pela perda do meu filho, não importa. Eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu ande por esse vale, vale é lugar de aprendizado. Vale é lugar de andar em humildade, porque logo em seguida de todo vale tem um monte. E às vezes as pessoas querem estar no monte, mas não querem passar pelo vale. E isso não é permitido. Porque é no vale que o Senhor se manifesta. Olha, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei algum. Por causa de quê? Porque o Senhor está comigo. Mas no monte, não diz que o Senhor está com ele. Mas no vale, sim. Porque no vale é lugar de escuridão, de trevas, de dificuldade, de difícil caminho, de difícil acesso. Mas o Senhor está com você, tenha certeza que você vai conseguir passar. Então a fé é a convicção de que o Senhor está, esse é o primeiro pilar para que a transformação aconteça. O medo, porque transforma, na hora que o pastor, esse Davi, ele disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o medo transforma-se em movimento e a dúvida se transforma em ação e a escassez em abundância. Nada me faltará. Nada me faltará é uma declaração de alinhamento espiritual. Porque alguém está debaixo de alguém do Senhor que é todo-poderoso e vai prover todas as coisas até a consumação do século para a tua vida, para a minha vida, para a igreja de Jesus. Ele vai sempre prover, porque aquele que chamou é fiel para cumprir. Aquele que te chamou é fiel, ainda que você esteja passando por momentos de difícil na sua vida, muitas vezes você não está entendendo o momento que você está vivendo. Isso é parecido com um vale, mas não esqueça, no vale o Senhor está contigo e você não pode temer mal algum. É uma declaração, nada me faltará, é uma declaração de alimento espiritual, porque eu sei quem me guia e quem te guia é abundante, Ele é provedor, Ele é o Senhor da escassez, Ele é aquele que supre as suas necessidades.
Que necessidade? Aquela que você está sentindo, aquela que está faltando agora. Aquela que você precisa agora, essa é a tua necessidade. Ele sabe que você precisa. Apenas confesse, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. Eu sei que o Senhor vai me guiar para o lugar onde eu devo chegar. Porque eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Ele é o meu guia. Não é o meu guia pela incerteza da vida. É uma mudança de mente e de atitude. Ele não é um guia para talvez acontecer alguma coisa. Ou para que as incertezas da vida aconteçam. Não. Deus não é um Deus de incerteza. Deus é um Deus de certezas. Ele te leva ao propósito pelo qual você foi chamado. Quando nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, a gente não tinha um direcionamento. Nós não tínhamos um Senhor. Apenas aquele Senhor que só destruía, só roubava e só matava todo o projeto de Deus desde a fundação do mundo. Mas no dia que o Senhor te encontrou, Ele falou, opa, agora aquele projeto que eu tinha desde a eternidade para a tua vida, eu vou começar a fazer. Então Ele se torna o teu pastor. Ele se torna aquele que vai guiar. Mas você precisa ter uma convicção de que você precisa de alguém maior do que você para poder te guiar. Alguém maior do que você para te levar para esses lugares de águas tranquilas, para o lugar de descanso, que ainda que você ande por momentos de dificuldade, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você ande por momentos de doença, tristeza, separação, dificuldade, não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo, te conduzindo, te fazendo aprender, te fazer estar convicto de que Ele está contigo. Agora imagine isso. Quantos homens, depois de Davi, leram esse versículo, confessaram esse versículo, entenderam esse versículo. Muitas vezes no domingo confessava que o Senhor era meu pastor e já na segunda já não era mais pastor. Ninguém tinha mais essa convicção de que o Senhor era seu pastor. A confissão precisa ser constante, precisa ser falada, precisa ser confessada com convicção, para que a palavra torne uma realidade na sua vida. A fé, ela é um antídoto contra o fracasso, seja na sua vida emocional, espiritual, nas suas finanças, no seu trabalho. A fé é um antídoto contra tudo aquilo que é fracasso na sua vida por inteiro. A fé é um antídoto contra todas as incertezas da nossa vida. Então, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e eu não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. E aí depois vem, prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, ou seja, aqueles que zombaram, os seus inimigos, aquelas dificuldades que aconteceram na sua vida, Ele vai fazer assim, opa, senta aqui na minha mesa, deixa eu derramar o vinho da alegria, que transborda o cálice, senta aqui, compartilha comigo as suas vitórias. O Senhor me recebe como um convidado de honra, é o 23:5, tá? Que eu estou lendo. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. E eu tenho certeza absoluta que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Ou seja, não é só essa semana, não é só um dia, é todos os dias. Hoje você está experimentando dessa bondade? Hoje você está experimentando dessa misericórdia? Talvez a sua mente, o seu coração esteja, estou tão angustiado, estou tão triste que eu não estou percebendo essa bondade. Se você está vivo, se você está respirando, se você está comendo, se você está interagindo, significa que a bondade está te assistindo. A misericórdia te assistiu hoje, pela manhã, quando você acordou, porque a Bíblia fala que são as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia te assistiu pela manhã quando você acordou e você nem percebeu. A bondade te assistiu hoje e você nem olhou para ela.
Talvez você nem se percebeu o quanto Deus foi bom para a tua vida hoje. Verdade ou não? Porque desde quando você o aceitou como um pastor na vida dele, como ovelha do Senhor, Ele está cuidando. Ele está direcionando. Talvez você queira as coisas hoje, mas existe um caminhar para esse lugar de águas tranquilas, existe um caminhar até esses pastos verdejantes, esse lugar realmente que sua alma precisa de descanso. Amém ou não? Eu tenho absoluta certeza que não importa a dificuldade, não importa o meu dia, não importa nada que vai acontecer. Quando acordei hoje, eu sentei na minha cama e falei, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a sua bondade, eu sei que a sua misericórdia me assistiu. Muito obrigado, graças te dou. Eu sei que eu sou um homem próspero, eu sei que eu sou um homem que a justiça de Deus está sobre a minha vida, porque a tua palavra diz, eu só fui confessando a palavra, não nada de méritos meu, é tudo mérito de Jesus, amando a minha vida. Eu sei que a bondade dele me assistiu quando acordei. Eu sei que a misericórdia dele me assistiu quando acordei. E quando as dificuldades vêm, eu sei que todas as coisas vão estar ok, porque eu sei quem me guia, eu sei quem é meu pastor. Eu sei quem é meu pastor. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Eu sei que ainda que você não perceba a presença do Senhor, porque os sentimentos ofuscam ela, assim como os discípulos de Emaú. A dor ofuscava a presença de Jesus. O olhar dele na cruz vendo um homem morto, cheio de sangue, todo fragelado, não conseguia entender que o homem tinha sido ressuscitado. As dores e as dificuldades não conseguiam conceber e enxergar que Jesus estava ao teu lado. Você consegue entender que Jesus ele está do teu lado, ainda que você não perceba, porque ele disse que estaria contigo todos os dias da sua vida e ele não pode mentir. A pessoa dele está no trono, mas ele tem uma pessoa chamada Paracleto, o Consolador, ou seja, um igual a ele, que te conduz e guia todos os dias. O que nós precisamos ter é aprender a ter intimidade com o Espírito, porque ele fala todos os dias com você, ainda que você não dê vazão a ele. É ou não é? O Espírito fala contigo. Muitas vezes você percebe que, isso daqui, eu acho que Deus falou comigo. Vem um pensamento, eu acho que... E aí a gente fica na dúvida, eu acho. Se tem alguma coisa boa falando na tua vida, tenha certeza, se você é crente, é o Espírito do Senhor. Amém? Então, eu tenho certeza absoluta. Aqui está dizendo, que está projetado, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora, deveria ser, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Eu serei a habitação da casa do Senhor todos os dias, porque Ele comprou teu corpo. Agora, no Novo Testamento, você é a casa do Senhor. Naquele tempo, Davi tinha que ir ao templo, que era a casa do Senhor. Mas hoje, Jesus fez uma limpeza no seu coração, te deu um novo coração, te deu um novo espírito, limpou, perdoou. Ezequiel 36, 26 vai falar isso. Passa para mim, para eu finalizar, meu amigo. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Mais um. Porei dentro de vós o meu espírito com letra maiúscula. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis o meu juízo. Ou seja, agora você é a casa do Senhor. Então, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e eu serei a casa do Senhor.
até a consumação do século. Amém? Vamos ficar de pé.